Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E desde a semana passada nós temos buscado trazermos na interpretação do Evangelho uma comparação também com o sistema de organização da sociedade, principalmente nas bases do que diz respeito ao direito e à justiça, para que possamos ter mais clareza do que nos ensina Jesus sobre a vontade de Deus e do que se pratica o homem no direito posto humano no dia a dia. Mas vamos primeiro à leitura do Evangelho, ver a sua passagem, o que ele nos diz, e depois ver o que nós podemos refletir referente. E assim nos fala segundo São Mateus. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei e os fariseus dizem que Elias deve vir primeiro? Desculpe, esse é o Evangelho de ontem. O Evangelho de hoje é segundo São João. E assim nos fala: surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunho para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio dar testemunho da luz. Ele foi o testemunho de João. Este foi o testemunho de João quando os judeus vieram de Jerusalém, sacerdotes e levitas, para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu sou o Messias. Eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? Então perguntaram: quem és afinal? Temos de levar uma resposta para aquele que nos enviaram. Porque João diz de ti mesmo. João declarou: eu sou a voz que grita no deserto: aplanai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem os profetas? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que nós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia das suas sandálias. Isto aconteceu na Betânia, ali do Jordão, onde João estava batizando. Veja, aqui já se coloca a legislação espiritual divina e a legislação humana. De um lado, a humana, da parte de Roma, a organização do povo; do outro lado, a espiritual, pregada por João Batista, através do batismo, do conhecimento da fé, enfim. E trazido por dias de hoje, né? João Batista, que segundo a palavra de Jesus Cristo, foi ele, o Elias, que reencarnou na figura de João Batista. Pelo menos é o que eu compreendo, é o que eu compreendo particularmente. Sou cristão, compreendo dessa forma. Porém, existe também a figura que devemos analisar, que é a de João não dizer a eles que era Elias. Porque se ele dissesse que era uma reencarnação de Elias, tinha vindo, como estava na profecia do profeta Isaías, ele poderia ser acusado de blasfêmia, não ia ter como provar tal afirmação e poderia ser preso. Mas, trazendo para os dias de hoje, será que esses empates espirituais e físicos ainda estão? Estão, principalmente onde se verdadeiramente coloca-se a vontade de Deus. Ensina-se a verdade, a justiça, o livre-arbítrio como condução a todo humano para que possa se aperfeiçoar nessa passagem. Contudo, e todavia, aonde se fala de Deus, mas se está corrompido pelo dinheiro e se fica como escravo do Estado, do poder,
Estado esse que não se converteu ainda às vontades divinas, que justifica a sua não conversão no sofrimento passado, ora colocado por instituições religiosas, mas que se nega a reconhecer que Deus não é religião. Deus é o nosso Criador de tudo e toda criação tem um sentido e independe de religião. Não tem nada contra as religiões, muito pelo contrário, essas, se cumprir verdadeiramente seu papel de explicar à sociedade o que é o mundo espiritual, muito colaborará para o aperfeiçoamento de todos nós e assim vencermos nossos desafios aqui na Terra, que sim, é o lugar onde é permitido errar, onde é permitido observar o erro, onde Deus espera que nós possamos consertar e nos direcionar cada vez mais aperfeiçoado na dignidade de um dia podermos estar com Ele. Bom, o Estado continua colocando suas leis sem sintonia com as leis divinas. O Estado mata, o Estado prende, o Estado pune. Mas o Estado, ele não se autolimpa, se tornando imune, por exemplo, à corrupção. Ele não se auto-incrimina, apesar de ter alguns institutos que dão condições para essa investigação interna, porém é aquela velha história e ditado: a corda só quebra do mais fraco. E o mais fraco, nesse dito, não é aquele que está no governo, mas é aqueles que devem sustentar o governo, no caso dos cidadãos. Os pilares do Estado estão errados, não está baseado na verdade, na justiça e no livre-arbítrio e no amor. Pelo contrário, o Estado relativiza a verdade, relativiza o livre-arbítrio, relativiza o amor, relativiza tudo. Ou seja, vai completamente contra o que Deus coloca para todos nós. E o caos não chegou ainda, porque por mais que seja colocado pelo Estado a situação dessa forma relativista, mas em essência temos uma ligação permanente com Deus, que nos ajuda a termos valores próprios e fazermos, às vezes até sem conhecer o que é certo, e dessa forma não seguir os ditames da relativização do Estado. Acredito que nos dias atuais, vencer o relativismo é o maior desafio de todos nós. E para o bem do próprio Estado, ele precisa se reformar. Não estou fazendo aqui uma crítica à instituição Estado para que ela não deixe de existir. Muito pelo contrário. É importante que a sociedade tenha uma forma de organização. Mas essa organização, ela precisa ser aperfeiçoada, reconhecendo o poder do Criador do céu, da terra, do universo, essa força maior, que é a força divina, que dá a todos aqui na terra o livre-arbítrio, e o Estado vem retirá-lo, sem colocar em prática planos complexos, integrados, que possam realmente dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, sem um e o outro serem inimigos, mas sendo amigos e fazendo aquela que se diz a maior função do Estado, que é servir ao povo. E essa talvez seja uma função que não esteja acontecendo completamente, pois não podemos ignorar que somos também seres espirituais e não apenas carnais. Para não me alongar muito, vamos conversar mais em outros vídeos. Por hoje, acredito que fica essa mensagem. Deus nos abençoe e sigamos em paz. Desculpe, em outros áudios, né?